Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, por gentileza, manifeste o seu like, a sua aprovação ou desaprovação desse vídeo, manifestando aqui no corpo com o nosso sininho. Quero lembrar que em www.previsioneseconomicas.com.br nós temos uma relação de todos os vídeos e podcasts, hoje bem mais de 200 unidades, em uso por escolas, por amigos, por investidores pequenos, enfim, por um público curioso em ver as coisas traduzidas de uma forma mais simples. Suas manifestações, além do corpo desse vídeo, podem ser feitas através do e-mail da previsioneseconomicas@gmail.com. Hoje nós vamos falar, a pedido do pessoal, uma forma mais simples, me pedem, sobre o que é a inflação. Lógico, se você abrir os manuais de economia, inclusive o Google, você vai ter N definições técnicas e precisas. Mas, às vezes, o público quer uma coisa mais simplificada. Então, o que ela é inflação? O que a inflação, na prática, existe e é? A inflação é um dragão que come dia a dia, semana a semana, mês a mês, a sua capacidade de comprar. Ou seja, a cada período, seja dia, semana ou mês, você, mantendo o mesmo salário, comprará menos, automaticamente. Então, digamos que você ganhe R$2.000 em termos nominais esse mês. Após uma inflação de 5%, no mês seguinte, o seu salário estará reduzido a R$1.900. Você continuará recebendo R$2.000. Só que o valor de compra dele, com a inflação com a inflação de 5%, caiu para R$1.900. Agora vamos dizer que em mais 30 dias você tem uma inflação mensal na casa de 2,1%. Os seus 2.000 já reduzidos a 1.900, para a inflação do mês anterior, né? Este mês eles deteriorarão com uma inflação de 2,1%, deteriorarão R$39,90. Agora, os seus R$2.000 estariam valendo nesse mês R$1.860,10. Ou seja, se você vai ao supermercado com aqueles 2.000 de 2 meses atrás, hoje você vai comprar mercadorias no valor de R$1.860,10, o equivalente. Ou seja, o preço das outras coisas subiram, o seu salário manteve constante, né? Se considerarmos ainda uma nova inflação de 2% no mês, então vamos dizer que nesse terceiro mês a inflação seja 2%. Você vai perder um poder de compra que vai trazer o seu salário de R$1.860,10 para R$1.822,89. Ou seja, veja só como o seu poder de compra vai caindo no mês a mês. E lembre-se, suas contas parceladas não cairão de valor. Continuam no mesmo valor no seu cartão de crédito ou no seu crediário, né? Mas o seu salário só será recomposto quando houver algum acordo entre patrões e empregados ou coisa desse tipo. Agora, quem sofre mais com essa inflação são os pobres, porque eles usam muito do material de primeira necessidade, arroz, feijão, macarrão e etc. E quanto à inflação severa, esses produtos sofrem muito mais, ou seja, a inflação nesses produtos é maior do que nos produtos de luxo, porque os produtos de luxo ou supérfluos estarão sujeitos a oferta e procura. Menor oferta, maior preço. Maior oferta, menor preço, né? Você tem, além da alimentação, você tem a farmácia, cujo custo é leonino, né? Os financiamentos da casa própria, sem o subsídio do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, seja o que for, à medida que a inflação caminha, a situação fica difícil, porque a cada mês o seu saldo devedor será reajustado pela taxa da inflação, enquanto a sua prestação, de tempos em tempos, vai ser reajustada dentro daquela proporção da inflação. Mas o que vai acontecer com a sua renda? A sua renda permanecerá constante, ou, de outra forma, podemos dizer, diminuindo mês a mês. Então, veja bem,
já foi criada até uma figura jurídica para permitir, quando o indivíduo compra um imóvel na planta, né, encontrar dissidência. Ele perde um pouco e a construtora repassa esse imóvel para outra pessoa. Né? Então a inflação, na realidade, destoa preços e salários continuamente. Né? Nos anos de inflação altíssima, como por exemplo 60%, 80% ao mês, que eu vivi, você ia ao supermercado no dia que recebia o salário e estocava comida, estocava material para casa, porque sabia que no dia seguinte ou na semana seguinte você já não compraria mais com aquele volume de dinheiro, aquele volume de mercadoria. Então, os governos tentam, através dos bancos centrais, diminuir esse efeito da inflação. Como? Aumentam taxas de juros, ou seja, à medida que o juro fica mais caro, seu salário permanece constante, o que acontece? Seu poder de compra diminui. Se você se comprometeu com juros variáveis, aí você está frito, assado e cozido, que o seu salário continuará baixando efetivamente e o financiamento subindo efetivamente. Né? Nós temos visto que imóveis comprados quando o salário está desse tamanho, a prestação do imóvel é isso, é uma coisa. Depois, o salário vai achatando e a prestação vai subindo, porque ela é corrigida mensalmente. Né? Então, o resultado dá um disparate muito grande. Né? E aqui no Brasil nós temos um problema. Nós temos que a geração de impostos, o pagamento de impostos, não gera benefício para a população. Em países desenvolvidos como a Finlândia, a Dinamarca, a Austrália, o Japão, a Irlanda, os impostos resultam em melhor atendimento médico, estradas boas, escolas de primeira e coisas assim. Coisa que nos outros países nós não temos. Né? Então, o resultado. Aqui nós falamos até numa tal de reforma tributária que nós já citamos anteriormente. Né? Agora, elevar os depósitos compulsórios dos bancos, ou seja, recolher, os bancos recebem um depósito, digamos, de R$100. O depósito compulsório é 10%, então ele vai poder emprestar 90%. 10 ficarão retidos no governo. Certo? É uma forma de diminuir o dinheiro em circulação, forçando uma queda dos preços. Funciona? Nem sempre. Né? Outra coisa é que vocês podem ver claramente que as lojas de departamentos estão vendendo cada vez menos e menos. Por quê? O CPV, o custo do produto vendido, aumenta, o seu salário está sistematicamente, de mês a mês, diminuindo com a inflação. Né? Veja bem, no mercado financeiro, que é um mercado que nos interessa muito, o que acontece? A queda no lucro, a queda de perspectiva de venda, faz com que os papéis caiam sistematicamente. Tem uma loja que fez um desdobramento, uma loja de departamento, a ação veio para R$ 27,50, desdobrada. Está no momento na casa entre R$ 3 e R$ 4. Temos uma outra loja grande atacadista, grande departamento, que a ação valia 20, está na casa de 3. Aliás, fechou esses dias a R$ 2,60. Né? Tivemos também uma grande loja que na sexta-feira, vocês devem lembrar, a ação fechou a R$ 12,50 e na segunda-feira abriu a R$ 2,00, sem liquidez. Né? Então veja bem, as taxas de juros são muito altas, são leoninas. Né? Existem inclusive financiamentos cujas taxas chegam perto de 20% ao mês. Então é para não pagar, né? Porque ninguém vai aguentar com salários constantes, né, um deslocamento de preço dessa natureza. Aqui se fala muito em reforma fiscal. Bom, não vai adiantar nada. Por que não vai adiantar nada? A reforma fiscal visa, nós já falamos, por um lado a simplificação da máquina, mas por outro lado que haja um equilíbrio entre receita e despesa. Nós sabemos que isso não existe. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. E sendo uma das maiores do mundo, o que acontece? O custo para o cidadão é muito alto. O número de dias trabalhados no Brasil para pagar impostos é uma coisa leonina, enquanto outros países é bem menor. Agora, o pior é que esse imposto não volta para o povo.
E não vai ter solução, porque qual político que vai querer diminuir o salário dos seus auxiliares, diminuir o seu próprio salário, diminuir o salário de vereadores, diminuir o salário de assessores de vereadores? Quem? Deputados, senadores vão querer diminuir para que a máquina pública encontre o equilíbrio? Não vão. A solução é aumentar impostos, cada vez disfarçados de Zorro ou de Flashman, atacando a população, certo? Então, a solução da inflação, para nós brasileiros, eu não vejo caminho. Você pode diminuir a inflação, você pode administrar a inflação, mas eliminar você não vai conseguir, porque você não vai eliminar a causa. São os gastos públicos exacerbados que não dão retorno ao cidadão. Espero que tenha sido útil, tenha um bom dia, e qualquer coisa manifeste a sua opinião dentro dos nossos veículos. Obrigado.